Se você gosta de um caos, de uma história de assombração, um caso assim meio tenebroso, você clicou no vídeo certo. Eu vou contar pra vocês, hoje aqui no nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipira, a história, um caos muito interessante de um mascate, um tropeiro viajante, muito corajoso, caba macho. Além de ter o saco roxo, ele tinha 3 ovos. E de uma tapera assombrada que aparecia lá, a alma de uma viúva, e assustava, além dos moradores da região, assustava aqueles viajantes que não sabia da assombração que passava de noite por lá. O caso é muito interessante, eu quero chamar você para ficar até o final do caso comigo e já vou dizer logo, se você gostar, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Nosso canal caipira Pedrão Bocó, segurando aí a cultura dos causos caipira. Assunto aí, o caos é interessante. E no final do caos eu vou falar para você desse biscoitinho aqui da Rancheiro, que eu fui no mercado hoje e encontrei esse biscoitinho, trouxe pros meus meninos. Eles até rasgaram aqui meio fora do jeito, mas pensa no biscoitinho bom. No final do caso eu vou mostrar esse biscoitinho da Rancheiro pra você, recheado de 1 quilo. Que trem ajeitado e gostoso, viu? Pois bem, no interior de São Paulo, andava por lá um mascate, tropeiro. Naquele tempo, os viajantes, os tropeiros, né, cortavam o Brasil aí de ponta a ponta, montado num burro, puxando mais um burro, ou 2 ou 3, uma mula, que é mais resistente para as viagens, né? E esse mascate fazia muito ali, São Paulo, Minas e até o Rio de Janeiro. Ele fazia aquela região ali, pelo menos 2 vezes por ano, ele fazia toda essa rota ali, vendendo várias burundangas, né? Vendia um chapéu, vendia um paletó, vendia um colarzinho, vendia uma imagem de um santo, vendia uma roupa, vendia um sapato, várias coisas de mascate que ele, né, trazia nos cargueiros, montado num e puxando, às vezes 2, às vezes 3, outra mula, burro, viajando pelo Brasil. Era um homem de uns 40 anos, 35 a 40 anos, cabocão mesmo, corajoso. Nascido ali naquela região ali também de interior de São Paulo, por ali, acho que nas proximidades de Ribeirão Preto, segundo meu bisavô contava o caso. Uma certa vez ele ia passando numa estrada que ele nunca tinha passado, uma região ali no interior de São Paulo, que ele veio de Minas pro interior de São Paulo, passando nessa, ele nunca tinha passado nessa estrada, nessa regiãozinha lá. Aí lá vai a estrada afora, aí encontrou um morador da região, falou com ele, ó, eu tô viajando, rapaz, e eu preciso de um lugar para posar, um lugar para deixar meus burros descansar. Eu tenho as traias de cozinha aqui, tenho as minhas armaturas, um lugar que eu possa, alguma tapera, algum lugar mais tranquilo, aqui por perto. Aí o morador falou pra ele, ó, tem a tapera da viúva ali na frente. A viúva morreu lá nessa tapera e a tapera ficou assombrada. Mas lá é um lugar bom pra você posar, se você tiver coragem. Só que aqui na nossa região ninguém passa lá na tapera de noite. Viajante nenhum que conhece posa lá. A tapera lá é amaldiçoada porque aconteceu 2 mortes lá, o trem ficou meio esquisito, o caso não foi desvendado. Aquele tempo de delegado de roça, o trem ficou meio assim, sobre uma nuvem que não ficou bem esclarecido, e passou lá de noite, a viúva aparece e o povo corre, os animais assustam, muito perigoso lá. Se o senhor tiver coragem, ou então o senhor vai ter que andar bem para frente. Aí o senhor vai achar o morador daqui mais de 1 légua, e já tá de tarde. Eu disse, não tem problema nenhum não. Tem medo de assombração, não tem medo de gente viva. Gente que já morreu não tem medo não, vou posar lá na tapera. O rapaz, rapaz, não faz isso. Faça isso não. Ele, não, vou dormir lá. Aí ele chegou lá nas imediações, logo ele percebeu. Lá tinha um bico de um córrego assim, um riacho com um córrego. Fazia um triângulo aqui e aqui tinha uma cerca, fechando mais ou menos assim um meio arqueiro de terra, mais ou menos, que estava largado. Tinha virado capoeira, pé de lobeira, sapeixe. As outras regiões, tudo pastagem, tudo arrumadinho, tudo certo.
alguma parte com umas lavourazinhas, alguma coisa, mas esse triângulo, bico do corda aí do meio arqueiro de terra, totalmente abandonado. Ele de cima do cavalo, de tardezinha, ele esticou o pescoço assim e viu a comunheirinha da tapera lá no meio da saroba, no meio dos pés de lobeira. Senão é aqui que eu vou morar. E a cerquinha da divisa era uma cerca até boa, que os fazendeiros reformavam, né, pro gado não entrar naquela capoeirinha, que certo tinha erva lá, alguma coisa, ou então a vaca entrava lá e tinha medo de ir lá buscar, né? A cerquinha tava boa, o riacho aqui, o córrego aqui. Ele já desceu beirando a cerca, já conferiu o córrego, conferiu a outra beira. Falou, não, aqui é tranquilo demais. Tá até cercado aqui, eu vou soltar minha mula, meus burros aqui, vou me acampar aí, vou descansar, tranquilidade aí. Chegou na tapera, a tapera toda caída, a área tinha caído um canto assim, tava com 3 cantos em pé e um canto já voado no chão do esteio quebrado. Pé de lobeira, pé de sapeixe que tinha vazado o telhado pra cima. Tava ruim, até que ela achou um cantinho lá, nessa área que tinha caído, que ela baixou um lado e 2 ficou em pé. Aí falou, não, aqui, nesse cantinho aqui dá pra mim posar aqui. Era tempo de chuva, mas não tava chovendo, o tempo tava até agradável. Tinha muito capim, pé de galinha, grama lá na porta da tapera. Ele não pensou 2 vezes, cortou uma vassoura de ramo, deu umas varridas lá nesse canto, desceu as malas, tudo, carregava aquelas buraca, né, cheia de coisa, que as tampas, os caixotes, empiou tudo lá. Foi lá, soltou os animais tudo ali, levou eles lá no curguinho, deu água para os animais, eles bebeu. Isso já chegou na boca da noite, soltou os animais, e os animais ficou ali em volta da porta mesmo, ele só escutando. Né, os animais com fome, pastando a grama, pastando o pé de galinha. E ele falou, agora eu vou dar um jeito de acender um fogo aqui, fazer um mexido para comer. E foi mexendo por ali, e nisso anoiteceu, e de vez em quando ele lembrava do que o homem tinha falado. Falei, que isso é conversa. Eu tenho medo é de gente viva, gente morta que vai fazer mal. Deixa eu dar uma ribadinha no fogo aqui. Tô cozinhando aqui uma mandioquinha com costela pro almoço. E o fogo tem que estar arribado, porque a vaca é velha e a mandioca é velha também, dura. Aí ele ajeitou por ali os trem dele, fez um mexido lá, comeu. Tinha pegado água no curguinho, bebeu bastante água, fez lá o seu cigarro. E já estava mais ou menos na hora de deitar. Ele escutou um choro, uma mulher chorando, um choro triste, vindo do quintal velho, assim, pro rumo da casa. Falei, ixi, isso é verdade mesmo, ele não tinha medo, não. Passou a mão logo no revólver dele, no outro lado uma faca. Falou, se for assombração não faz mal a ninguém. Se for uma pessoa que quiser me fazer o mal, eu passo fogo. Aí os animais já começou meio que querer assustar assim, os burros começou a bufar, já foi retirando mais pra cima, enfiando no meio do loberal, no meio da saroba lá do sapê, já foi andando pra lá. E o choro foi chegando perto, e ele falou, não, eu vou topar logo esse tempo pra nós resolver logo esse negócio. Acaba que tem coragem, é outro nível, né? Ele já tava até meio embrulhado lá com a capa dele, com o poncho, jogou aquilo pra lá e saiu com o facão na mão, a lanterna no outro. Era um tempo de chuva, mas estava uma noite assim, não muito escura. Aí ele veio vindo rumo de uma bica d'água velha que tinha lá, que nem tinha água mais, umas pedras, uns trem. E escutou a saroba rasgando, como se fosse uma pessoa caminhando. Falou, levei o trem. Ele levou o revólver e ficou mais ou menos no jeito. Falou, se for assombração, nem não atiro, vou conversar com ela. Se for uma pessoa malfazeja, eu passo fogo. Se for alguém que fica inventando aqui essas coisas, pra passar medo nos outros também, vai se lascar comigo, que eu vou passar fogo. Aí de repente ele viu aquele vulto assim, ora parecia uma fumaça, ora parecia uma nuvem, aquele trem assim, mas mais ou menos no formato de uma pessoa, de uma mulher, um vestido assim, né? Ele via aquele formato feminino assim, falou, é assombração, e é uma mulher. Ele falou, o que é? O que você quer? Eu não tenho medo não, tenho medo da assombração não. Pode falar o que você quer, eu já tô sabendo que você sempre aparece assustando o povo aqui. Eu não tenho medo não. Eu tenho muita fé em Deus e tenho muita coragem. Se você tiver algum problema que eu possa te ajudar, alguma coisa, é só você me falar que nós vamos resolver isso agora e vai acabar essa lenda de assombração aqui. Aí a mulher soltou uma voz, né? A assombração soltou aquela voz, parece que vinha de longe, assim, embora estava perto a sombra, aquela fumaça, mas parece que a voz vinha de longe, assim, num eco. E contou a história para ele, falou, é o seguinte,
O senhor é um homem de muita coragem, o senhor é o homem mais corajoso que já apareceu por aqui. Porque todos que eu vou pedir ajuda aqui, eles pensam que eu vou fazer mal para eles e correm. Como o senhor viu, esse pedaço de terra aqui onde eu morava ficou abandonado, né? O povo tem medo daqui, né? Até as criação tem medo de mim aqui. Mas já que o senhor tem coragem, eu vou te contar a história e o senhor vai se dar bem com essa história. Aí ele disse, ó, eu era viúva, fiquei viúva nova, sem filho. Aí apareceu um viajante aqui, assim como o senhor, parecendo uma pessoa boa, uma pessoa bacana. E ele passava de quando em quando e dormia aqui, nós foi pegando a intimidade e acabou que nós arrumamos um namoro e ele veio morar comigo. Depois que ele veio morar comigo, que eu notei que o homem não era bom. O homem só queria a minha fazenda, as minhas coisas. Ele não gostava de mim. Ele só queria aproveitar de mim, só queria ficar comigo por causa das minhas coisas, da minha terra, do meu gado, das minhas coisas. Logo eu desconfiei da maçada dele, mas eu não podia fazer nada. Meus irmãos, minha família mora longe daqui, lá pro lado do Nordeste da Bahia, pra lá, eu não tenho quase parente aqui, aí eu tive que me sujeitar a ele. Só que é o seguinte, ele inventou uma história que passou um viajante aqui e assaltou nós, e me matou, e ele andou se ferindo nele mesmo com a faca dele aí, mas é tudo invenção. Foi ele que me matou para ficar com as minhas coisas. Só que é o seguinte, eu já desconfiada disso, sabendo que ele ia, mais cedo ou mais tarde, ele ia fazer um mal comigo para apossar das minhas coisas, porque eu não tinha filho, não tinha parente aqui. Eu peguei um pote de barro grande com a tampa boa, uma panelona de barro grande, botei dentro dela minhas joias, meus ouros, meus cordão de ouro, meus trem tudo, os documentos da terra, escritura, minha certidão de casamento com o meu finado marido, um pouco de dinheiro. O dinheiro não deve estar valendo mais, mas eu montei tudo isso dentro dessa panela, esses documentos, tudo, e escrevi uma carta à mão do que estava acontecendo comigo, enterrei lá debaixo daquele pé de baru, ó. Até nasceu um cupim do lado, lá apontou assim, ó, bem lá, ó. Você vai lá debaixo daquele pé de baru, tá vendo o cupim? Ali do lado do cupim tá enterrado. Aí você vai arrancar aquilo lá. Aí você vai mostrar para as autoridades o que realmente aconteceu e você vai ficar com as joias, com o dinheiro já não vale, mas as coisas pode ficar tudo para você, esse pedacinho de terra aqui pode ficar para você, porque o que aconteceu? O meu marido que me matou também foi morto. Os meus irmãos, sabendo disso, desconfiou. Os meus irmãos desconfiou que era ele que tinha me matado. Eles veio da Bahia e matou ele também aqui. Matou e jogou no rio. Aí os peixes comeu, cobra comeu, onça comeu, aí jogou ele para lá. Então, não tem herdeiro aqui, não tem padre. Meus irmãos veio cá, não quis, não ligou pra terra nada, que eles têm muita terra lá na Bahia, nesse tempo terra valia pouco. Eles vingou a minha morte aí, que eles tinham certeza que era ele que tinha me matado. Mas as autoridades na época, delegado de roça, que as coisas, fez alguma investigação, alguma coisa, mas não descobriu nada. Então tá aí. Se você pegar isso aí, procura o padre, procura o delegado da cidade mais perto aí, resolve essa questão, a terra é sua, eu nunca mais vou aparecer para ninguém. Pois bem, então tá combinado. Se eu acredito no senhor, que eu sou um homem de coragem. Ele não, e eu acredito também que a história da senhora faz sentido. Amanhã cedo eu vou levantar e vou cavar lá. Mas primeiro eu vou lá na cidade procurar o padre e o delegado, para nós cavar junto, para poder ter uma certeza. No outro dia ele arriou só o burro melhor que ele tinha e sapecou para a cidade mais perto, que pertencia ali à região do município. Foi lá, contou a história para o padre sabia da história que tinha acontecido naquela região, naquela casa, né, do assombrado. Daí o padre já tinha ido lá, feito algumas rezas, pedido dos vizinhos, para ver se aquela assombração sumia, mas não deu jeito. Aí ele contou para o padre. E o padre falou, você sabe lá onde é que está enterrado? Eu falei, sei. Ela mostrou para mim lá debaixo do pé de baru, do lado do cupim. Está enterrado lá. A panela de barro, o pote de barro com os documentos, com ouro e uma carta que ela fez a punho. Tá tudo lá dentro, que ela já sabia que o marido dela ia matar ela. Aí o padre, a história faz sentido. Embora na época foi investigado, os delegados de roça concluíram que realmente tinha sido um assalto, porque o marido dela também estava machucado, mas depois disso o marido dela sumiu, ninguém sabe se mataram ele também, o que aconteceu. Falou, não, a alma dela conversou comigo,
Os irmãos dela veio da Bahia, matou ele e jogou no rio. Por isso que lá tá assombrado, que foi 2 mortes tenebrosas lá. Aí o padre levou ele lá no delegado, nesse aí o delegado já era mais, vamos dizer, já tinha uma delegacia, um negócio mais evoluído, né? Contaram a história, aí o delegado e o padre disse, não, é uma história meio tenebrosa, meio duvidosa, mas a assombração lá da tapera da viúva é uma coisa que já foi provado que existe, todo mundo sabe que existe. Então nós vamos lá ver esse negócio. Se você cavar lá e tiver mesmo essas provas lá, conforme você está dizendo, um pedacinho de terra lá é seu, tudo que tiver lá dentro é seu. Vamos ver o que tem nessa carta, o que tem nesses documentos. Foram lá, no lugarzinho que a alma da viúva tinha falado, ele foi cavando devagarzinho ali, logo descobriu um pote de barro com a tampa grande, né, ali, aquele barro de fazer pote, barro de ter, aquilo, a própria terra não come ele, né? Tava ali, foi limpar devagarzinho, quando eles abriu, tava lá. Muito dinheiro, que o dinheiro já não valia mais, moeda antiga, nota, muita joia, cordão de ouro, pedaço de ouro, a escritura da terra, certidão de casamento dela, e uma carta feita a punho, que ela tinha escrito, que tinha medo do marido dela matar ela, e que ela ia enterrar isso aí para se proteger, e se um dia alguém descobrisse aquilo, para que se fizesse justiça. Aí leram tudo, entenderam, né? Ó, já estão festejando aí o Dia dos Pais aí. Aí entenderam tudo, tanto o padre quanto o delegado de só. Não tem como nós legalizar uma doação dessa terra para você. Mas também não tem como nós negar testemunho. Então você fica aí, toma conta da terra, fica para você, com os ouro, com tudo que tem aqui. No futuro você recorre aí, usa capião, faz o que você entender aí. E ele assim fez. Vendeu os ouro, vendeu as joias, apurou dinheiro, ajeitou lá, construiu, comprou mais um pedaço de terra lá na região, e por ali ele ficou, casou, formou família, mas a história da tapera assombrada da viúva do interior de São Paulo tá lá até hoje. Eu não sei dizer exatamente o lugar, mas pelo tipo que meu bisavô contava para nós, o avô contava, nas imediações de Ribeirão Preto, por ali, porque a história é muito antiga, não tem como você falar o local exato, nem o município, mas sempre que eu escutava essa história de vovô, que ele escutou do pai dele, né, dos antigos, referenciava-se a região de Ribeirão Preto. Então creio eu que é por ali. Quem é antigo daquela região lá deve saber, não é mesmo? Pois é, até mais um caos primeiro. Um final bom, meio triste, mas o final foi bom, né? Se você gostou, você se inscreve no nosso canal, espalha aí pros seus parentes, pros seus amigos. Aqui embaixo fica o meu WhatsApp. Se você quiser colocar aqui a sua propaganda, você pode falar direto comigo, eu falo aqui do seu produto, da sua empresa, ou também você pode entrar na plataforma do YouTube, que nós estamos falando aqui na maior plataforma do mundo. Eu tô de cá e você tá de lá, na plataforma que tem mais gente no mundo assuntando. Então, se o seu produto não tiver aqui, você está perdendo venda. Você pode colocar diretamente comigo um valor muito simbólico, muito pouco, que eu vou te cobrar para mim mesmo falar do seu produto. Mas o bom mesmo é você, a sua equipe aí de marketing, de propaganda da sua empresa, entrar na plataforma do YouTube e colocar lá. Você pode ver que durante esse caos aí, houve várias paradinhas para fazer propaganda, não é mesmo? Pois é, poderia ser o seu produto. Agora, para terminar aqui, que o caso terminou, eu preciso aqui tiçar o fogo para cozinhar minha costela com mandioca. Conforme eu falei para vocês, isso aqui eu não tô ganhando nada não, isso aqui eu faço por prazer, porque os biscoitos rancheiros faz parte da minha família. Aqui em casa todo dia nós comemos biscoitinho rancheiro, nós comemos às vezes de manhã e de tarde nós comemos de novo. Eu agradeço a Rancheiro, de vez em quando eles até mandam umas coisinhas para nós, uns biscoitos, uns negócios, eu fico muito satisfeito, mas eu falo mesmo porque eu gosto de falar de coisa boa, eu gosto de falar daquilo que eu consumo, daquilo que eu compro e ofereço à minha família, aos meus filhos, e fica todo mundo satisfeito. Então pra gente é um prazer, né? Não tô ganhando pra isso, mas eu falo com prazer desse produto. Eu não conhecia esse biscoito aqui, ó, da Rancheiro, não. Olha, é o pacote, como você pode ver aqui, ó, ele é, ó, de 1 quilo, recheado de chocolate, é que os meninos rasgou o trem aqui meio fora do prumo, olha que bacana, olha, tá vendo? Aí você vai abrir o trem aqui, olha que bacana, olha aqui, eu vou escolher um, olha aqui, ó. Aí, ó, recheadinho aqui por dentro, ó,
Tá vendo? Olha aí. Obrigado. Vou comer aqui uns 2 biscoitinhos rancheiros e terminar ali de fazer a minha mandioca com costela.